Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marta Batista Ataulo, de Itariri, São Paulo. Também um alô especial para o Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando seu irmão Oscar, que está hoje aniversariando. Parabéns, Oscar. Um alô especial para Maria Damasceno, de Tomeaçu, no Pará. Marcos Siqueira e Maria de Fátima, de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Jacira Lage, do Rio de Janeiro. Ela está parabenizando seu esposo, que completou mais um ano de vida no dia 1º de setembro. Que Deus abençoe. Iraci Altino de Oliveira, de Santa Isabel, São Paulo, pede oração pela prima Regina, que está com Covid. Também Valéria Moraes, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pede oração pelos pais, pela saúde física e espiritual. E temos aqui também um pedido de oração por Ruth Cipriano. Ela está na UTI, melhor dizendo, está com problemas de rins que não estão funcionando normalmente. Que tu abençoes Ruth Cipriano para que, segundo a tua vontade, ela se recupere deste problema. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida que nos concedes. Pedimos que abençoes, em especial, o esposo da Jacira Lage, que aniversariou dia 1º. Também abençoes o Oscar, que está aniversariando hoje. Pedimos uma bênção especial, Pai, para a Regina, que está com Covid, segundo a Tua vontade, ela possa se recuperar. E também pelos pais de Valéria Moraes, lá em Juiz de Fora, para que sejam abençoados em sua saúde física e espiritual, e que Tu abençoes também a Ruth Cipriano, que está com problemas de rins, está na UTI, segundo a Tua vontade, Pai, ela se recupere. Nós pedimos que estejas conosco neste momento, queremos estudar a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo essa semana, estamos falando aqui sobre os últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, então, ele aqui em Marcos, capítulo 13, está apresentando aqui o seu sermão profético, que nós encontramos também este mesmo sermão em Mateus 24 e também Lucas 21. E Jesus disse que a beleza daquele templo, que os discípulos estavam orgulhosos daquele templo, essa beleza não ficaria para sempre porque seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos então ficaram preocupados e perguntaram a Jesus quando seria essas coisas e que sinais haveria da vinda de Jesus. Então Jesus, aqui no capítulo 13 de Marcos, ele fala de quando aconteceria a destruição de Jerusalém. E nós lemos aqui em Marcos 13, versos 14 a 18, nos diz assim: Chegará o dia em que vocês verão o abominável da desolação, no lugar onde não deveria estar. Preste atenção. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça, nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Jesus aqui então falando a respeito do abominável da desolação. Essa versão que eu leio aqui, que é a Nova Versão Transformadora, diz: chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação. E quando Jesus fala aqui em Marcos e também fala em Mateus, em Lucas, a respeito deste abominável da desolação ou a terrível profanação, aqui nós chegamos ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Jesus, quando falou sobre o abominável da desolação, Jesus estava lembrando aqui aos discípulos a expressão que está no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, no verso 27, assim diz a palavra de Deus.
O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Daniel 9, verso 27. Então aqui Jesus fala a respeito dessa profanação. Também em Daniel capítulo 11 e no verso 21, capítulo 11, verso 31, melhor dizendo, aqui nos diz a palavra de Deus: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Daniel 11, 31. E Daniel 12, verso 11, diz assim: a partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Então, Jesus lembrando aqui as profecias de Daniel a respeito dessa profanação. E o que foi essa profanação, o abominável da desolação? Nós nos lembramos que quando Babilônia destruiu Jerusalém, ali eles profanaram o templo, eles queimaram o templo, e o abominável da desolação foi o exército babilônico que atacou Jerusalém. E agora aqui, Jesus falando desse abominável da desolação, Jesus estava falando novamente que o santuário seria destruído, e isso aconteceu exatamente no ano 70 da nossa era, quando o Tito, o general romano, ele invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, e então ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e se cumpriu aqui a profecia de Jesus quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra sem que tudo fosse derrubado. E aqui em Daniel, no capítulo 9, e nos versos 26 e 27, eu vou ler novamente para vocês, aqui vem nos dizendo: depois desse período de 62 semanas de Sete, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então Jesus, ele cita aqui claramente esse episódio que ocorreria e que já estava profetizado lá em Daniel. E aqui capítulo 9, versos 26 e 27, que nós lemos que na metade da última semana o sacrifício seria tirado. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus seria morto, e então não haveria mais necessidade de sacrifícios diários de animais que eles apresentavam. E Jesus então disse que esse ungido seria morto e nada iria restar. Então Jesus, como eu disse para vocês há alguns dias atrás, nessa série que nós estamos fazendo, Jesus ele estava caminhando para Jerusalém quando ele entrou ali naquele domingo montado num jumentinho. Jesus sabia que aquela era a sua última semana de vida, porque na sexta-feira ele seria morto. Jesus acompanhava as profecias e sabia exatamente o período que ele estava vivendo, e Jesus veio para isso. Ele veio para dar a vida em favor do ser humano. E foi exatamente naquela Páscoa que se cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27, que na metade da semana, que são 3 anos e meio, de ministério de Jesus, na metade dessa semana, o sacrifício foi tirado. Por quê? Porque Jesus entregou a sua vida por todo ser humano. E então, a partir da morte de Jesus e a sua ressurreição, ainda restavam 3 anos e meio dessa última semana para completar os 490 anos da profecia de Daniel. E esses 490 anos foram dados para que o povo de Israel pudesse se arrepender e aceitar o Messias. Mas infelizmente, Jesus veio, o Messias veio,
e o seu povo não o recebeu, eles não aceitaram. Eles crucificaram Jesus. Agora, aqui diz que haveria de vir um príncipe que traria desolação a Jerusalém. E quem seria esse príncipe? Como nós sabemos, e eu citei agora há pouco para vocês, no ano 70, Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. E assim então está aqui se cumprindo. O príncipe que haveria de vir, que foi mencionado em Daniel capítulo 9, que destruiria e profanaria o lugar santo. E então o general Tito de Roma foi quando ele invadiu Jerusalém, e ali ele então destruiu, e mais de 1 milhão de judeus morreram nessa ocasião. Por quê? Porque não ouviram as profecias de Jesus, que ele havia dito a respeito da destruição de Jerusalém, mas os cristãos, aqueles que aceitaram a Jesus e que seguiam as suas orientações, as suas predições, nenhum cristão morreu. Por quê? Porque antes que Jerusalém fosse destruído no ano 70, esse exército romano havia cercado Jerusalém, mas por uma razão eles abandonaram o cerco da cidade, retornaram a Roma, e então 2 anos mais tarde eles voltaram novamente para sitiar Jerusalém e destruir. E então nesse período em que o exército se retirou, os cristãos fugiram. Por quê? Porque eles estavam ouvindo o que Jesus havia dito aqui em Marcos capítulo 13, versos 14 a 18. Quem estiver na parte de cima da casa não desça, nem para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte, nem para pegar o manto. E que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Em Mateus capítulo 24 diz que não ocorra no inverno e nem no sábado, porque o sábado é um dia santo e eles não deveriam estar usando esse dia para fugir, porque eles teriam que pegar algumas coisas e levar. E os judeus, eles não faziam nenhuma atividade no sábado. Eles observavam estritamente, não fazendo nada extra excepcional no dia de sábado. E então Jesus disse que a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Hoje nós sabemos também que o sábado ele continua vigente e que nós precisamos estar observando a lei de Deus e colocando em prática em nossa vida todos os 10 mandamentos, não somente 8, 9, 10, 7, mas os 10 mandamentos, porque eles estão vigentes e são atuais. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas rejeitam o sábado como dia de descanso e, inclusive, está sendo proposto que seja instituído novamente um dia de repouso em que todas as pessoas devem parar e não trabalhar, não fazer nada. E esse dia vai ser o domingo, que já está sendo cogitado aqui nos Estados Unidos e em outros países, para que as pessoas não façam nenhum trabalho nesse dia. E então eles estão indo de encontro à lei de Deus, que diz que o dia que nós deveremos descansar e não fazer nada é o sábado. Mas eles estão querendo agora impor o domingo. E aí nós sabemos que nós precisamos tomar uma decisão, se nós estaremos ao lado da palavra de Deus, ao lado de Deus ou ao lado do homem, do ser humano que está implementando essas mudanças. Nós queremos, uma vez mais, agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje. Nós retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.